Olha só, isso é polêmica. Isso aqui no sistema enoquiano ninguém costuma falar. Ou geralmente quem fala não tem muita noção. Esse vídeo é um divisor de águas no sistema enoquiano. Desse ponto em diante, não se recebeu mais nada. Se você quer saber mais, curte, compartilha, se inscreve no canal. Okay. Eu vou falar sobre a polêmica da troca de casais entre o John Dee e o Edward Kelly. É o famoso swing do John Dee. Demais! Ai, que delícia! Na verdade não foi um swing, foi uma coisa séria. Na verdade esse vídeo, apesar de ser polêmico, ele é sério. Todo mundo sabe, pelo menos se você não sabe sobre isso, a gente pode até fazer um vídeo depois falando sobre, mas acredito que tem bastante conteúdo da internet falando sobre John Dee, Edward Kelly e o sistema enoquiano, como eles receberam o sistema e tudo mais. Isso que eu vou contar aconteceu no final, uns quase 10 anos depois de que eles estavam juntos trabalhando no sistema. Quando a gente lê os diários, a gente entende uma coisa, que os anjos passaram muitas mensagens para os dois, mas mensagens de desapego. A ideia deles compartilharem as coisas. Isso não foi passado a uma, nem duas, nem três. Foram passadas muitas vezes, em códigos, entre textos, entre orações, entendendo que eles eram irmãos. Irmãos perante Deus, irmãos de jornada, mas que eles não tinham posse das coisas pela visão de Deus. Agora, para contextualizar, primeiro a gente precisa apresentar os personagens. John Dee e Jane Dee, que eram a esposa. Edward Kelly, Joanne Kelly, a esposa. Um anjo que sempre esteve presente ali no meio da apresentação do sistema, que é Madimiel, ou Madime. Tudo bem. Para quem não está por dentro da história, tudo aconteceu entre 1580 e 1590. Aconteceu ali, dentre esse miolo, beleza? John Dee, ele era uma pessoa influente. Ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha amigos, ele tinha contatos. Ele era conselheiro da rainha Elizabeth I. E ele não escondia a relação que ele tinha com seus funcionários, incluindo Edward Kelly. Edward Kelly tinha um passado complicado, porque ele precisou se virar na vida para sobreviver. Então ele era conhecido por pequenos golpes. Só que mesmo assim, sabendo como Edward Kelly era, e por pedido dos anjos, Edward Kelly e John Dee começaram a trabalhar juntos, para trabalharem no experimento do sistema de Gebofol, que na verdade é o nome real do sistema enoquiano. Como eu falei no início, John Dee não era um cara muito fácil, e durante muitas e muitas vezes o Edward Kelly pediu para sair. Eles brigavam, eles se desentendiam. Provavelmente tinha essa questão, um poder exacerbado que o John Dee exercia em cima do Edward Kelly. Por muitas vezes ele pediu para sair. Beleza, apresentei John Dee, Edward Kelly e suas respectivas esposas. Agora eu vou falar sobre Madimiel, que era um anjo para fazer esse intermédio de comunicação entre o vidente, né, no caso Edward Kelly e o John Dee, com os anjos. Madimiel é um anjo de Marte, é uma das filhas da luz. Ela está dentro do sigilo de Emmet, o nome. Quando ela aparecia para eles, geralmente era como se fosse uma criança de mais ou menos 7 anos, com roupas de criança, atitudes de criança e a leveza da criança, para poder também fazer esse intermédio. Uma outra peça fundamental nessa história é a Grande Tabela. Ela foi recebida dia 25 de junho de 1584. E a função da tabela inicialmente era decodificar as informações que os anjos passavam em enoquiano para os dois. Quando a gente lê os diários, que a gente vai entendendo a história, os anjos já vão dando toques sobre o que está acontecendo. Quando eles vão passar as chamadas, por exemplo, a gente consegue ver isso num dos 5 livros de mistério. Os anjos, eles já vão avisando, eles já deixam essa mensagem em orações, dizendo que John Dee e Edward Kelly são como se fossem irmãos. Então eles precisam dividir tudo. Ainda eles não dão o quê? Mas dividir tudo. Edward Kelly já não aguentava mais, era exaustivo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então ele pediu para os anjos que o liberassem do trabalho. Ele já não aguentava mais e queria sair. Então Edward Kelly pediu para sair. Os anjos atenderam, mas deram um prazo. Falaram para ele, daqui 14 dias a gente te libera. E então os dois receberam uma mensagem decodificada dos anjos. Só que com a tabela que eles tinham na época, eles não conseguiram decodificar aquela informação. Depois que eles receberam a informação, Edward Kelly teve uma visão da Madimiel, que ao invés de vir como uma criança de 7 anos, como ela aparecia normalmente, ela apareceu como uma mulher. Corpo de mulher, atrás dela tinham anjos, estavam com roupas esfarrapadas, sujas. E Madimiel foi para cima do Edward Kelly na visão de forma sexual. Ela queria mostrar
Essa questão pro Edward Kelly foi pros dois, tanto o Edward Kelly como pro John Dee, assustador. Só que eles precisavam decodificar a bendita da mensagem. Aí então aconteceu um outro fato importante, que foi a nova tabela de Rafael. Eles ficaram por dias batendo cabeça, tentando entender o que estava acontecendo, porque eles estranhavam aquela atitude de Madimiel e eles ficaram confusos. Foi aí então que Edward Kelly se retirou, foi para casa dele. 2 horas depois ele voltou com a tabela já mudada e com a mensagem decodificada. E a mensagem dizia que eles deveriam compartilhar tudo, inclusive suas esposas. Uma coisa que todo mundo questiona, e é justamente nesses pontos que as pessoas se apegam para falar que o negócio foi zoado. Foi tipo swingão do John Dee. Nice. E não foi. O argumento que as pessoas usam é: Edward Kelly foi lá e escreveu qualquer coisa para poder pegar a mulher do John Dee. Ou ele inventou aquilo. Ou, o anjo não vai fazer isso, não vai aparecer dessa forma, foi um demônio e tudo mais. Vamos esclarecer os pontos. Com relação a Madimiel ela era um anjo de Marte, mas ela era um anjo, ela não tem forma, ela pode aparecer como ela quiser, como ela achar interessante. E aquele assunto do compartilhamento era uma coisa que sempre foi pontuado dentro da explicação dos anjos. Outra coisa, Edward Kelly, ele não tinha o mesmo conhecimento técnico que o John Dee tinha. Se fosse o John Dee, a gente poderia entender algumas coisas. Mas o Edward Kelly, ele teve o contato com o Arcanjo Rafael, e o Arcanjo Rafael corrigiu aquilo, fazendo com que ele conseguisse, em 2 horas, decodificar aquela carta, aquela mensagem. Então, assim, Edward Kelly não teria capacidade técnica para poder fazer aquilo, então justifica a presença do anjo nesse processo. Ok. Em 1500 e pouco, já tinha casas de troca de casais, de amor livre, de swing, sempre teve. Não era um mistério. Na Inglaterra também tinha. Não era uma coisa nova, uma coisa inédita. Fora que a proposta dessa mensagem não era simplesmente a bagunça, o ato libidinoso, o sexo. Era a ideia do compartilhamento. Era compartilhar tudo, não só as esposas. As pessoas se pegam no ponto da esposa. Seguimos como continuou o processo. Para eles alcançarem essa iluminação que o John Dee tanto queria, tinha que se desapegar do mundo material e das coisas, né, das pessoas. Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de ninguém, de uma forma a entender que a única ligação que ele precisava ter era com Deus. Entendam o seguinte, a ideia é a libertação, peraí que a gata veio pra cá agora, tá que eu pariu. Pronto, posso ir? Se apeguem na ideia do desapego, beleza? Certo. Feito isso, decodificada a mensagem, o John Dee foi lá bater de frente com os anjos. Falou, cara, isso aqui tá errado. E os anjos falaram pra ele, falou assim, Madimiel falou pra ele, falou assim, não tá. Essa é a proposta. É a chave final para vocês encontrarem com Deus diretamente. Vocês conseguirem se desapegar de tudo. Assim como o Buda entendeu a ideia do desapego, né? Não como uma ideia de você largar e abandonar, mas entender o ciclo das coisas, os anjos trouxeram essa proposta também para John Dee e para o Edward Kelly. Feito isso, contra gosto, mas entendendo a proposta vinda de Deus, mesmo estranhando, eles aceitaram que isso era uma proposta divina. Foi feita uma reunião entre os 4 interessados, que a ideia era inclusive eles se compartilharem entre eles, mas isso para eles já era demais. Foi debatido. As esposas não aceitaram de início. Não foi uma coisa que todo mundo queria. Ninguém queria. Então, depois de muito conversar, depois de muito explicar, mesmo a contragosto, foi feito. John Dee fez um contrato, e eu vou deixar o áudio do contrato no fim do vídeo, para que vocês ouçam o que foi escrito. E nesse contrato, que mesmo eles entendendo o processo, mesmo sendo de contra a vontade deles, porém sabendo que isso era uma obra de Deus, eles iam fazer pelo bem, aceitaram, assinaram e fizeram. Marcaram dia, hora e fizeram a troca. Edward Kelly dormiu com a mulher do John Dee e John Dee dormiu com a mulher do Edward Kelly. Depois disso tudo, eles romperam relações. Edward Kelly foi embora, viver a vida dele, foi pra... A história do Edward Kelly eu conto depois. John Dee perdeu seu maior vidente. E aí ele não sabia o que fazer. Testou algumas vezes o filho dele, o Arthur Dee, que não deu certo. Depois disso,
Eu acredito que ele teve algumas 2 ou 3 evocações angélicas de novo, mas nada relevante para o sistema. E a partir daí se deu fim ao recebimento do sistema de Gabofol. Muita coisa foi perdida, muita coisa foi roubada, muita coisa foi queimada e muita coisa desapareceu. O que temos hoje é o que é de nosso merecimento. É o que temos sobre o sistema de Gabofol. Existem muitas questões que não foram respondidas e existem muitas questões que ficaram no ar. Hoje existe um grande grupo de pessoas que estuda e pratica o sistema enoquiano, cada um à sua maneira. O sistema ele é efetivo, de certa forma, para todo mundo. Mas existem os diários com as instruções dos anjos. Bem, pessoal, é isso. Essa é a história sobre a troca de casais, que apesar do pessoal falar que foi um swingão, uma bagunça, um Noronha do John Dee, na verdade isso é um papo sério, que não foi uma coisa que todo mundo aceitou de bom grado. Então quando você tiver em algum grupo discutindo sobre isso, e alguém falar, que foi uma bagunça, foi um demônio, não sei o que, manda esse vídeo, que não foi nada disso não, foi os anjos mesmos que instruíram. Todo mundo tem essa ideia de que o anjo é do bem, é bonzinho, é não sei o que o anjo não faz bagunça. Gente, sexo também é de Deus, tá? Esse vídeo contou com a ajuda do Teodoro. Ele foi o meu suporte de câmera hoje. O suporte de câmera é o número 2. Meu braço tá mais dormindo que... Eu não tenho nenhum exemplo pra dizer. Dê like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, o que é muito improvável, porque se você assistiu até agora e não saiu do vídeo, quer dizer que você estava interessado. Mande esse vídeo pros seus amigos, compartilhe. Se você ainda não tocou, toque o sininho, porque é muito importante, pode ajudar a gente a fazer muitos outros vídeos. Que é isso? É isso. Tá bem. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. A troca de esposas, isto 8. Ano Domini 17, sala de 37. O pacto feito pelos coabeitos Edward Kelly, Jane Dee, Joanna Kelly. Nós 4, cujas cabeças aparecem sob uma coroa cristalina e num pilar unido e fechado, agradecemos-te muito humildemente e de coração. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, Redentor e Santificador, por todas as tuas misericórdias e benefícios até agora recebidos nas nossas próprias pessoas e naqueles que nos pertencem. E neste momento, confessamos e reconhecemos fiel e sinceramente que a tua profunda sabedoria nesta novíssima e estranha doutrina entre os cristãos, proposta, recomendada e apreciada por nós 4, e ultrapassa a nossa razão humana e professada pela fé cristã católica, pois na aparência exterior das palavras, parece-nos expressamente contrária à pureza e castidade que de nós e de todos os cristãos, teus seguidores, é exatamente exigida. Não obstante, nós iremos, por amor a ti, cativar e pisar todas as nossas humildes e tímidas dúvidas de qualquer inconveniência que caia ou possa cair sobre nós, ou nos seguir, neste mundo ou no mundo vindouro, em relação a, ou por causa da nossa adoção desta doutrina, ouvida de nós, como entregue por ti, nosso Deus vivo e verdadeiro, o Criador do céu e da terra, que só tem o verdadeiro poder original e a autoridade de liberar e descarregar os pecados, e cujo perdão ou não imputação de pecado a nós, através de nossa fé viva no mais digno mérito e precioso sangue de teu Cordeiro Imaculado derramado por nós, é e será a nossa justificativa e salvação. Nós, portanto, de acordo com o abençoado Rafael, seu conselho recentemente dado, muito humilde e sinceramente requeremos que tua divina majestade que aceite este nosso pacto contigo, com a intenção de que todas as tuas misericordiosas e graciosas promessas feitas a nós 4 e a qualquer um de nós possam ser para nós cumpridas, e também que os teus divinos propósitos em nós e por nós, possam ser ampliados, melhorados e cumpridos. Que assim como reconhecemos que a tua caridade cristã, amizade, transmitindo e comunicando uns aos outros tudo e qualquer coisa que tenhamos ou venhamos a ter daqui em diante durante as nossas vidas. E quanto à licença matrimonial, nós a aceitamos e permitimos. E prometemos a ti, ó nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cumprir a mesma de tal forma como os piedosos estão autorizados a cumprir e têm sido, por realizarem conversação matrimonial, sempre que as tuas moções e seduções matrimoniais atraírem e persuadirem qualquer casal de entre nós a fazê-lo. Suplicando-te que, como és o único verdadeiro, todo-poderoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra, em tua infinita misericórdia, não nos imputes isso como pecado, cegueira, imprudência ou presunção, não sendo aceito, feito ou realizado por nós por luxúria carnal ou por falta de concupiscência,
mas pelo caminho da fé e obediência, como Abraão, a ti, nosso Deus, nosso líder, mestre, protetor e justificador, agora e para sempre. E para isso pedimos humilde e fielmente que a tua divina majestade seja nossa testemunha. E além disso, chamamos os teus santos anjos para darem testemunho para a tua honra e glória e para a nossa libertação, agora e para sempre. E para uma maior consumação deste novo pacto em nosso nome, por tua vontade e permissão, feito contigo, o Deus do céu e da terra, nós, os mesmos 4 primeiros notificados, e particularmente e vulgarmente chamados John D., Edward Kelly, Jane D. e Joan Kelly, temos fielmente, obedientemente, voluntariamente e intencionalmente assinado os nossos nomes com as nossas próprias mãos. Neste terceiro dia de maio, a nomine divina sabedoria e graça nos foram abertas nesta tua última admoestação mística de unidade universal para estar entre nós. E desejas mais imediata e fervorosamente que aceitemos e façamos o mesmo. Tanto como misticamente mais necessário, e também lícito e justo para ti, cuja admoestação se baseia em 2 partes, isto é, na verdadeira e consumada caridade cristã entre nós 4 inviolavelmente a ser mantida, e também sobre a licença e liberdade do novo matrimônio, indiferentemente entre nós 4 para ser usada. Assim, nós, os mesmos 4 acima mencionados, que aqui também subscrevemos os nossos nomes, fazemos neste dia um pacto com vossa divina majestade, além de todos os outros aspectos, principalmente sobre os 2 principais propósitos e aspectos aqui mencionados. Verdadeira e sinceramente, para aceitar e realizar doravante entre nós 4, em palavras, pensamentos e ações, ao máximo e o melhor a nosso alcance, uma unidade perfeita e com incomparável amor verdadeiro e boa diversos testemunhos, recomendados a cumprir e pela doutrina divina ordenados 2. A 45, 1587. No Castelo Trebon, John D. Antes dessa marca. Todo-Poderoso. E finalmente, como tu, ó Deus, nos avisaste de que esta doutrina e ação não deveriam ser reveladas a nenhum outro homem mortal, mas entre nós apenas aos 4 acima mencionados, para serem mantidas em segredo, e disseste que qualquer um de nós que por qualquer meio revelasse a mesma, e ele também ou ela a quem a mesma fosse revelada, deveria ser pronta e imediatamente fulminado pelo teu poder divino. Portanto, todos e cada um de nós 4 te pedimos muito sinceramente e fazemos um pacto contigo como nosso Deus, para que toda esta doutrina e ação sejam mantidas muito ocultas e secretas, e também para que a morte corporal súbita e imediata caia sobre o revelador e sobre aquele ou aquela a quem a mesma doutrina ou ação seja revelada ou conhecida. Amém, amém, amém. Note e se recorde que no domingo, dia 3 de maio, Anno Domini 1587, pela nova conta, eu, John D., Edward Kelly e nossas 2 esposas fizemos um pacto com Deus e subscrevemos o mesmo para uniões indissolúveis e invioláveis, caridade e amizade mantendo entre nós 4 e todas as coisas entre nós para serem comuns, como Deus por diversos meios quis que fizéssemos. A Dei honorem, laudem gloriam in fidem obedientia factum esto, que seja feito em fé e obediência para a honra, louvor e glória de Deus. Amém. 6 de maio de 1587, quarta-feira, à meia tarde. Trebon, na parte estreita da capela. O pacto supracitado foi elaborado por mim, John D., o mais próximo possível da intenção e da fé que nos era exigida, para ser notificado e declarado pelas nossas obras de união, tanto espirituais como corporais. Agora foi considerado necessário, tanto pelas mulheres como por nós próprios, compreender a vontade de Deus e o seu beneplácito, se este pacto e forma de palavras executadas é e será aceitável, e de acordo com o beneplácito de Sua Divina Majestade, e que neste momento, sendo o ato de conhecimento corporal realizado por nossas 2 partes, será do agrado de Sua Divina Majestade selar e garantir-nos com toda certeza e celeridade todas as suas divinas, misericordiosas e abundantes promessas e bênçãos, e também nos prometerem sabedoria, conhecimento, capacidade e poder para executar sua justiça, e declarar e demonstrar sua veracidade infalível entre os homens, para sua honra e glória. Em seguida, Ei e eu fomos para a capela, para a mesa sagrada. Para este fim, rezei ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, paternal, favorável e misericordioso, para que considere a singeleza e a angústia do meu coração, definindo-o para aumentar a minha fé, e para abrir os olhos do meu coração,
para que eu possa ver opera digitorum e mirabilia ejus. Nobis situ necessaria, a obra dos seus dedos 8 e os seus milagres, são necessários para serem compreendidos por nós, para a sua honra e glória e para a confusão e derrota dos seus inimigos. Amém. Dei, eu leio o pacto, literalmente diante da divina majestade e seus santos anjos. Pausam 4 horas. Aqui aparece Madime. Uma coisa parecida com uma cabeça com 3 olhos surge na cabeça dela, e um dos olhos parece estar dentro de outro. Madime, nós concordamos. Hatum esse, perimplete sint vobis omnia communia. Tem autoridade. Confirma que tudo é partilhado em comum por vós. Dei, non nomino estot, promissa quae sunt possidet, vobis destinata vera sunt, opera digitorum tuorum, eteritus sum. Seja de Deus, não dos homens. Apodera-te das coisas que te foram prometidas. As coisas que te foram determinadas são verdadeiras. Eu sou eterno. Em meu pensamento, um número infinito de criaturas espirituais estava ao longe, atrás dela, posicionados numa meia-lua. Dei ilici eternus est omnipotens sapiens bonus misericors in rerum omnium creator, redemptor nester en illuminator omnium, lumini vero colustratorum. Sit omnis gratiarum actio, laus benedictio, honor and gloria, nunc et in sempiterna saeculorum saecula. Aquele que é eterno, todo-poderoso, sábio, verdadeiro, misericordioso e criador de todas as coisas, nosso Redentor, e iluminador de todas as coisas que foram iluminadas com a verdadeira luz, sejam dadas todas as ações de graças, louvores, bênçãos, honra e glória, agora e para sempre. Amém. Isto é Madime.